Paz e graça, irmãos, em nome de Jesus. Estamos voltando com esse sistema de gravar as mensagens, disponibilizá-las na internet, em função mesmo desse momento difícil e desse decreto que o nosso prefeito fez acontecer. Eu quero compartilhar com vocês um texto pequenininho, o último versículo do capítulo 16 do livro de João, do Evangelho de João. Diz assim, palavras de Jesus: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Hoje nós tivemos uma notícia triste de que o nosso irmão Douglas, marido da Simone, pai do Davi, alguns conhecem, outros não. Ele não tem frequentado nesses últimos dias a nossa comunidade, mas é nosso irmão de fé. Ele foi internado, depois teve dificuldade de respiração, foi para o oxigênio. Nosso irmão Wesley levou aquele lenço lá para orar junto com a esposa dele, né, com o filhinho, com os pais, com quem estivesse ali. E alguém colocou no grupo de oração um lamento, assim, um ai meu Deus, né? Que é essa dor da gente ver chegando cada vez mais próximo da gente a mão dessa doença. E diante disso é muito natural a gente se sentir na impotência, se sentir muito angustiado, porque nós percebemos perda, percebemos sofrimento, percebemos que podemos ser os próximos. Então nós nos angustiamos muito. Não temos, como eu preguei no domingo, esperança de uma solução rápida por parte das autoridades, porque é algo muito novo, é algo muito difícil de se combater. Além do que, no nosso país, não houve um privilégio dos meios de contenção do contágio, da aquisição de vacinas o mais cedo possível. Nós tivemos episódios terríveis, né? Como mandar usar remédios que não tem comprovação científica para combater a doença. Isso fez com que algo que era ruim ficasse pior. Então você e eu nos sentimos mal, é algo natural. Mas nós que temos a Bíblia, nós que temos a palavra de Deus, precisamos recorrer a ela. E esse versículo diz algumas coisas aqui para nós. Olha, primeiro, Jesus diz, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas em mim vocês vão encontrar paz. A grande questão é que Jesus não é apenas um personagem histórico, ele é um mestre. Essa palavra dele é o final de orientações que ele deu para os seus discípulos depois da última ceia. Esse relato no livro de João começa depois ali da ceia, no capítulo 13, e vai passar o 13, 14, 15 e chegar aqui. E no 17, Jesus vai estar orando pelos seus discípulos e pela sua igreja. Mas depois de dar muitas orientações, ele diz assim, no mundo tereis aflições. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo está entregue nas mãos do inimigo de Deus, do inimigo das nossas almas. E ele controla mentes, ele controla o poder do mundo. Se lembrem que quando Jesus se consagra para começar o seu ministério, depois de 40 dias e 40 noites de jejum, o diabo aparece para ele e numa das falas o diabo diz, todos os reinos da terra são meus. As riquezas deles são minhas, eu dou a quem eu quiser. Palavras de Jesus. Então não é de estranhar que na história da humanidade nós tenhamos tanta escravidão, nós tenhamos tantas guerras, nós tenhamos a construção e a manutenção da pobreza, da injustiça. Não é de estranhar que nós tenhamos vivido um sistema em que pessoas que se assentam em cadeiras de poder têm privilégios, recebem verbas para comida, para roupa, para livro, para viagem, recebem verbas para pagar muitos assessores, têm assistência médica, tem tantas coisas que são pagas por uma grande população empobrecida. Por quê? Porque o sistema jaz do maligno.
Diante disso, nos resta 3 opções. A primeira delas é o autoextermínio da vontade de morrer. A segunda delas é a vingança. E a terceira delas é nos voltarmos para o conhecimento que a palavra de Deus nos dá. E Jesus disse: em mim encontrareis paz. Então eu prefiro, eu ensino, eu oriento que essa seja a nossa opção, a sua opção, você que me ouve. Vamos recorrer àquilo que Jesus nos ensina nesses capítulos que eu citei. Isso que Jesus nos ensina no Novo Testamento. Isso que Jesus nos ensina desde o Velho Testamento. É Deus a nossa rocha. É Deus a nossa esperança. Um dos nomes de Deus é Jeová Rafá. Rafael significa o Deus que cura. O Deus invisível ganhou visibilidade na pessoa de Jesus. O Deus inominável ganhou nome no nome de Jesus. O Deus distante se tornou perto na pessoa do Senhor Jesus. Então eu e você hoje, desde que o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo, no dia em que Jesus foi crucificado, esse Deus que estava para lá do véu e que não era alcançável, ele se tornou alcançável. Ele nos permitiu entrar numa metáfora com o templo, entrar no lugar santíssimo e acharmos ali a cura, o consolo, a sabedoria de que tudo vai passar, de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, se achegue ao Senhor pela palavra, se achegue ao Senhor pela humildade, se achegue ao Senhor pela bondade, se achegue ao Senhor pela transformação dos seus pensamentos. E quando vier aquele lamento que é justificado, a dor, então olhe para Jesus e tome posse do consolo, tome posse da vida que Ele te oferece. E quando alguém ficar doente, ore com fervor, ore com fé, ore em nome do Senhor Jesus. Jesus disse mais, ele disse assim, olha, nesse último versículo: tende bom ânimo, eu venci o mundo. O sistema maligno matou Jesus. O sistema maligno usou as autoridades para matar Jesus. Usou os discípulos para abandonar Jesus. Mas Jesus não desistiu. A Bíblia diz que ele assumiu a forma de servo, e como servo foi à cruz porque esta era a vontade de Deus. Deu a sua vida e Deus a devolveu a ele, Deus o Pai, pelo que ele tem um nome que está acima de todo nome. É por isso que ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ainda que eu e você sejamos hipossuficientes, sejamos fracos diante desse sistema, em Jesus nós somos fortalecidos. E nós veremos com os nossos olhos, se não nessa vida, mas na ressurreição, a justiça de Deus ser feita. E aqueles que pecaram contra a dignidade humana, aqueles que pecaram contra os mais pobres, os menos favorecidos, aqueles que nesse mundo, podendo fazer o bem, fizeram o mal e se valeram da pobreza de muitos para enriquecer a si mesmos, terão um acerto de contas com Deus. E aqueles que sofreram e que estão sofrendo serão consolados pelo consolo de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus ministre ao seu coração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.